Aquele dia multidão ia fazer isso. Porque multidão não serve só para encher o saco, velho. Só para pedir coisa. Uma campada aí, me dá, eu quero. É igual os cultos que tem aí. A maioria dos cultos, as pessoas que estão sentadas no banco estão lá para quê? Só para receber. Está entendendo? Aliás, a grande maioria a começar por mim, eu só fui para Cristo porque tinha uma necessidade, não porque tinha uma vontade. Foi raríssimo. De vez em quando, em um culto, a pessoa, olha, minha vida estava legal, eu estava bem, minha vida é boa, completamente boa, não dependia de nada, de ninguém. Mas eu queria Jesus assim, mas não tem problema nenhum. Falei, caraca, é tão raro isso. Porque a gente geralmente só vai para Deus, a gente está no fio da rabiola, a gente está no pauzinho mesmo. Então o que acontece? Então agora nós vamos, agora nós que fazemos parte dessa turma VIP, very important persons, essas pessoas muito importantes. O que vocês querem? Vocês querem pão ou quer semente? Seja sincero. Se vocês quiserem pão, vocês vão entender burbufa que eu vou falar. Agora, se vocês têm uma mentalidade apostólica e profética adequada, eu tenho o presente. Inclusive, você que está assistindo aí, vai fazer uma tremenda diferença que eu vou ministrar hoje. Se você quer entrar na presença de Deus para receber, tão somente, vai passar assim, ó. Agora, se você vai entrar na presença de Deus, quer ser transformado, direcionado, que nós vamos colocar aqui, são coisas simples, nada aí, rabiscar, não é isso não. São coisas simples, só que a gente vai entrar no subjetivo da palavra. O que foi dito, não o que está escrito. Está escrito outra coisa, o que foi dito é outra. Jesus tinha um tipo de pregação, ele falava por parábolas. Sabe o que ele fala? Ô mestre, fala, por que o senhor prega em parábolas? Quem lembra a resposta que ele deu? Lembra? Para que ouvindo não entendam. Agora eu pergunto: você já viu um pregador que prega uma mensagem para as pessoas não entenderem? Faz sentido? Só Jesus. Aí fala que nós que é chapado. Quero que pegue uma mensagem, eu falei, vou pegar uma mensagem para você não entender. Uia! Para que ouvindo não entenda. Por quê? Porque ele, pelo Espírito, isso é o princípio da subjetividade. Vocês vão me ouvir falar muito disso. O princípio da subjetividade. Que está escrito, mas porque é o Espírito que vai vivificar a letra para nós. Porque o que vai transformar a sua vida não é o que está escrito. Satanás tentou Jesus com o que está escrito. Então, se você ficar só no que está escrito, você está na igreja começa com Sai e termina com Tanai. Sassá. Esse que não sabe por parábolas, né? Porque a religião é isso. Ela anda pelo que está escrito, não pelo espírito da letra. Agora, o que nos transforma, que nos eleva à estatura de varão perfeito, de Efésios 4, 11, de 11 a 18, é nos ser levado por vento de doutrina, porque um lê isso, outro lê aquilo, outro. A única maneira é sermos edificados pelo Espírito da Palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus há de testificar com o seu Espírito a respeito da verdade. Aqui não vale a sua doutrina. Aqui não vale a tábua da sua igreja. Aqui não vale o que você pensa. Aqui vale o Espírito Santo de Deus. Ele não anda para lá. Teve coisas, eu estou aqui há 2 anos quase ministrando. Teve coisas que eu ministrei aqui, que eu filmei. Cheguei em casa, minha mulher, oi, o que foi? Eu preciso ouvir o que eu falei, que foi que eu falei que nem eu nem sabia. Eu fui ouvir coisas e falei, caraca, mano, eu não sabia. Por quê? A gente estuda, eu estudo há 28 anos.
Mas a minha expectativa é lançar uma palavra da qual vem pelo Espírito. Eu julgo pela palavra, porque eu tenho uma responsabilidade tremenda. Porém eu falei, nossa, isso eu não sabia. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Eu estou criando em vocês uma outra coisa chamada expectativa positiva. Tá? E quebrando algumas impossibilidades, porque no reino de Deus tudo é possível. Mateus, vamos pegar de novo. Pega de novo as suas Bíblias. Mateus 5. Lembrando, né, que isso aqui é uma palavra específica. É uma conferência apostólica e profética de Jesus com os seus apóstolos, 12, e seus discípulos, provavelmente umas 70 pessoas. Tá? Ele se aceita. Tá? Quando ele queria falar multidão, ele se levanta. Quando ele queria falar uma palavra intimidade, ele senta. Tá? Por quê? Chamando para intimidade. Ok? Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Lá vou eu. O que vocês entendem? O que é uma pessoa pobre de espírito para vocês? Qual é o entendimento que vocês têm de pobre de espírito? Como é? Cega. Bom. Quem mais? Pobre de espírito. Pobre de espírito. Pessoa que não tem Deus. Quem mais? Uma pessoa que não é afortunada com a presença do Espírito Santo, né? Certo. Ela não vê o Espírito Santo ou não sente o Espírito Santo com a totalidade. Ela Certo. não dá liberdade total ao Espírito Santo. Então, tá bom. Então vamos lá. Bem-aventurado. Agora lê o que você está falando. Tá com óculos aí? Não enxerga a letra. Qual que é o pode versículo? ver? Qual que é? Então, leia o que você está falando. Qual que é o versículo? O versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Agora, faz sentido o que você está falando? Não. Não! Olha o olho do cara! Não. Faz sentido? Não. Não faz sentido! Você vê que vocês mataram o tal do pobre de espírito? Então, bem-aventurado é aquele que não conhece nada do Espírito. Isso que é fantástico! Você vê? Porque a nossa mente ela é conclusiva e não meditativa. Como a frase começa? Bem-aventurado. Não, e o pior não é não. O pior que a palavra fala, Macário, bem-aventurado é o pobre de espírito. A gente já pisa na barata, é pobre de espírito. Agora a gente não lê, a gente não medita a palavra. Não, eu já acho que eu sou rico em espírito. Pior ainda, a gente Falou, mas eu não sou pobre de ali. espírito. Já emite um julgamento. Então não me encaixo então, nisso. fala, ó, bem-aventurado o pobre de espírito. Porque dele é o reino do céu. Nossa, o que você falou que era mesmo? Agora que vai capaz de nem lembrar, né? Sério? Ui. O outro lá matou ele mais ainda. Um você botou a facada e ele. Então não é o que está escrito. É que o Espírito aqui está com letra minúscula, então não é o Espírito Santo. Não, amém, lógico. Estou falando das pessoas. São as pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Ah! Pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Yes! É isso! Bingo! Bingo! É isso! Eureka! Isso! Bem-aventurado aqueles que são próprios de espírito. Falam, eu preciso. Que aquele que se acha cheião, ele não é, tá? O reino frisa bem. Lê de novo, por favor. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Ele está colando, né?
Essa tradução ajudou bastante, hein? Tradução aí mesmo, mas depois vocês estão de cantando negócio, eu quero pra pedaço pra mim também. Tá? Então, ser pobre de espírito é ter uma consciência que eu necessito. Agora o mundo fala tanto que eu quero pobre de espírito ficou uma coisa negativa, pejorativa, mas não é verdade. É uma característica, é um estado de ser. A vontade, fome, pobreza de espírito. Fala, por favor. Peraí. Como você mesmo falou, e aí eu juntei meio que as duas coisas aqui na minha mente. Agrada a Deus que eu seja forte. Como uma criança, dependendo do pai, e ela se tornando forte com o amor do pai. A pessoa reconhecer como um bebê que precisa se amamentar com o leite da mãe. Então, reconhecendo isso daí é o que ele está falando aqui. Dependência total de Deus. Essa mentalidade, ser uma criança, tem que ver com a mentalidade. Né? A criança ela não impõe limites, a criança ela não impõe condições. Você tem que tomar até muito cuidado quando você fala para as crianças. Teve uma época que muita criança que se jogava, porque ela via super-heróis se por uma janela e sair voando, ela estava nessa posição de morrer. Né? Então ela não tem barreiras. Então, de uma certa maneira, nós temos que ser desta forma. Né? Você chegar a ele como Cristo. Ok? Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que ele lança sobre nós, ele fala: haverá uma recompensa para aqueles que são pobres de espírito, pois estes, o que acontecerá com eles? Eles vão fazer o quê? Vão herdar, presta bem nisso. O que é herdar reino dos céus? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados. Herdar o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem. Herdar o reino. O reino. A salvação como é que nós somos salvos? Você sabe? Nós somos salvos pela graça. Então, não por meritocracia. Correto? Então, a salvação é pela graça. Eu vivo pela fé. Baseado na graça que eu recebi. Então, a salvação é pela graça. A gente nunca pode perder isso. Porque tem gente boa e ruim. Eu mesmo, para ser bem sincero, para me converter, Jesus apareceu para mim pessoalmente e paralisou minha perna, numa reunião. Eu estava armado nessa reunião. Fiquei armado nessa reunião. Estava numa condição totalmente desfavorável. Mas coube a Deus. Apareceu para mim, chamar para me paralisar, ter uma travada assim, uma multidão, um grupo de espírito. A gente tem que ter a lição, o reino de Deus significa, se lembra? Quem aqui já orou o Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso. Então, o que você está falando? Vem. Então, o reino vem. Ruim. Percebeu? A vida eterna é aqui, não lá. Todo mundo pensa que a gente é da vida eterna depois que morre, né? Não, a vida eterna é aqui. Aceitou Jesus? Pumba, já está sob nova jurisdição. Porque o reino, a vida eterna começa aqui. Agora começa aqui aplicando os reinos, a lei do reino de Deus. Quem já entrou numa embaixada aqui? Sabe quem não sabe o que é uma embaixada? Você entrou numa embaixada? Por exemplo, eu tive na embaixada do Canadá, para tirar visto do Canadá e tal. Quando você entra no prédio do Canadá, aqui no Brasil, lá se fala inglês, francês, a moeda lá é o dólar canadense. Dentro daquele ambiente, o que vale são as leis canadenses, embora esteja plantado no Brasil. Aquela área, nenhum brasileiro, nem exército pode entrar lá dentro.
sem a perfeição, a permissão da autoridade lá. Então, ela está no lugar, mas não pertence a ele. Está entendendo isso? Então, quando eu começo, eu sou filho de Deus e começo a andar nos preceitos, nisso que a gente vai estudar, nos fundamentos, eu estou no mundo, mas não pertenço mais ao mundo. Agora eu estou debaixo de leis do reino dos céus, que desceu, porque eu mesmo falo, é aquilo que Jesus falou, que Jesus falou, eu vou te dar um esquema de como você orar, não necessariamente para você repetir, porque você pode repetir, mas não faz sentido na sua mente. Você tem que entender, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. Não no céu como na terra. Então, a gente entende que é os princípios do céu que descem. Descem para onde? Em mim. Então, a minha fome e a minha sede, a minha pobreza do espírito, significa a minha necessidade. Obrigado, Deus. Obrigado. A minha necessidade. Tá, então, o que determina o fluir do reino em mim não é a minha religiosidade, é a minha fome, a minha pobreza, a condição de eu saber de quem eu realmente sou. Por isso, na ceia, às vezes a gente ouve muito isso, né? Fala muito isso, né? Cada um julgue-se a si mesmo. E a gente tem uma visão negativa daquilo. É que não é uma visão negativa, é para ter uma visão diferente. Quando Deus está falando para nós, cada um avalia-se a si mesmo, está falando assim, avalie se você está na condição de usar a mesa, é no sentido assim, você tem ciência que você precisa? Ou isso aqui não é mais um rito religioso? Que a mesa da ceia é um lugar de renovação de votos. Que votos? De 3 votos. Que não se fala. Tá me vendo? Jesus está na ceia. Jesus está na ceia. Tá? Ele olha que Jesus tinha, era apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. As 5 funções estavam nele. Faz sentido? Ele olha o pão. Ele pega o pão. Ele fala assim, ô cambada, presta atenção. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso, hein? Pega o pão, ele pega o pão, ele leva o pão para cima, traz o pão para cá, parte o pão e dá. Fazer isso em memória de mim. O que ele está falando? Santifique-se, aquebrante-se e se doe. É isso que está falando isso aí. E a gente faz o culto do pão. Quando a verdade, o culto não é o do pão. Glória a Deus. O pão é o que menos, o pão podia ser uma coxa de frango. Não interessa a substância, interessa o profético que está aqui. Santifique-se, se deixe quebrantar e se doe. Fazer isso em memória de mim. Sempre que você estiver fazendo uma dessas 3 coisas, o povo, o mundo verá que você está em aliança comigo. Então avalie-se a si mesmo. Se você está na santificação, em aquebrantamento, ou está se doando. E não avaliar para se achar indigno na mesa, mas para entender que eu sempre uma dessas esferas eu estou ruim e preciso comer o pão e o vinho. Avalie-se a si mesmo assim, avalie, você está precisando. Não é avalie de rejeição, mas é avalie de aceitação. Se eu estou bom, eu como um pedaço. Se eu estou ruimzão, pego 2 pedaços. Tem dia que eu estou tão ruim, tem de barril aí. Agora a gente não é a mentalidade daquele jovem, não, eu estou ruim, eu estou em pecado. Então eu não posso tomar ceia porque eu estou em pecado. Então quem é que vai tirar você do pecado? Você mesmo, com a própria força? Cabeção. Volta com a comunhão. Eu vou tomar porque preciso, não porque mereço. Eu não posso tomar uma ceia porque eu acho que mereço. Eu tenho que tomar uma ceia porque eu preciso. Porque eu sou pobre de espírito.
Porque entende, discerne a situação. Nunca mais vocês vão tomar ceia da maneira que vocês tomaram. Isso é o reino de Deus. Isso é trazer o subjetivo. O que está escondido. Aleluia. Isso é o que está escrito aqui. Glória, Senhor. Eu nunca mereci, Senhor. Eu nunca mereci uma gota de vinho, nem uma gota de pão. E me perdoa por alguma vez que eu achei que eu era merecedor. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome e uma sede. Conhece essa música? Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome. Essa música é muito boa. Já ouviu? Eu não trouxe nada para mesa. O que você vai trazer para mesa? Apenas fome e sede. Isso é maravilhoso. Só tem uma maneira de nos relacionarmos com Ele. Na realidade, em quem sou e como estou. Isso que é maravilhoso. Próximo versículo aí tem que quebrar aí. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aqui é um pouquinho mais claro. A palavra choro tem a ver com intercessão. O que eles entendem com a palavra consolo? Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. A chave está na palavra consolo. Chorar a gente sabe o que é. Né? Aqui dentro do texto, do clima que a gente está conversando, tem a ver com a busca. Tá? O que é consolar? O que você entende pela palavra consolo? Pega o mic cantando, que se é uma pessoa que está lá não consegue ouvir. Afagado. Boa. O Ricardo, vou responder isso aqui. Tá pegando? Conforto. Afagado, confortado. Alguma outra? Ajudar. Alguém mais quer comentar? Como? Aliviado. Uma outra vez? Essas respostas, elas são boas, mas elas não são conclusivas. O que Jesus diz, na verdade, é assim, ó, bem-aventurados que choram, porque receberão uma resposta. É diferente. Por quê? A expressão que vocês usaram é o seguinte. Por exemplo, o Gabi, vem cá um pouquinho. O Gabi está passando por exemplo, o Gabi está passando por um problema. Então, as expressões que vocês usaram será confortável. Não é? Só que não é isso que ele quer dizer. Falou, bem-aventurados que choram, porque será consolado. Diga assim, quando você entra na presença de Deus, você receberá uma resposta. Consolo não é entrar com você sem uma resposta. Isso faz os irmãos em Cristo. Nós podemos consolar uns aos outros. Muitas vezes eu não tenho a resposta, mas eu tenho um conforto. Mas ele está falando dos princípios do céu. Quando você entra nesse clamor com Deus, muitas vezes eu fui dirigido não por uma oração lógica de raciocínio, mas por um sentimento. Eu caí no chão e comecei a chorar. Eu não sabia me pronunciar de uma outra maneira. Comecei a chorar. Muitas vezes, sabe, a Rô está começando a se acostumar. Minha esposa está começando a se acostumar
essa chapação minha. Às vezes o bicho estava na praia e tal, né? Eu falo, o que você tem? Eu falei, não, eu tô de boa. Né? Você queria estar no quarto, dando uma chapada lá, não chorando. Né? Eu falei, tá bom, tá chorando. Por quê? Não sei. Só você podia vir na presença de Deus. Você se move, aí ele vem ficar. A presença manifestada dele vem como um pai, ele vem te abraça, ele vem te comunica. Eu estava à mesa almoçando, porque antes de ir para cá, estava lendo algumas coisas. Aí eu abri a Bíblia, eu li uma coisa, li um versículo, e eu ia fechar a Bíblia. Ele falou, lê 4 mais para baixo. Sabe aquele? Caraca, mano! Por quê? Ele tem um desejo de se relacionar conosco. Gente, é a minha vida. Eu não estou falando, isso não é regra para ninguém. É a minha vida. É a minha vida. Tá? Deus me deu uma condição para isso. Eu consigo trabalhar em frente ao computador. Tá? O meu trabalho permite isso. Quando eu estou em casa, quando eu estou visitando cliente, eu estou ali. Eu estudo Bíblia 8, 9 horas por dia. Eu gosto do negócio. Eu gosto disso. Às vezes a minha mulher fala, vamos ver Netflix? Eu falei, vamos. Tudo bem. Tem que dar uns 15 minutos para eu mexer da paciência. Né? Aí eu não vejo a hora dela dormir, eu desligo a Netflix, ficar no YouTube e pegar a pregação. Você é bitolado? Sou. Eu já fui viciado em outras coisas. Entendeu? Eu só canalizei o meu vício. Né? Adicto. Né? Então, agora eu sou um adicto da chapação. Tem chapação? Tem pregador? Que eu estou ali, o cara está pregando, daqui a pouquinho, ele fala alguma coisa, dá uma pausa, pega o violão, chapo, mas chapo mesmo. Vocês vão conhecer essa expressão, nada religiosa, mas é bíblica, está lá. Tá na Bíblia, acho que é Josué que fala, tornei-me um ébrio na presença de Deus, como um ébrio. Está na Bíblia. Por quê? Você lembra? Lá em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, o que o povo falou? Estão como bêbados. A impressão, vocês sabem por que falavam de Jesus? Pensavam que Jesus estava endemoniado quando estava ministrando? Porque vocês pensavam que Jesus não foi assim, né? Jesus estava debaixo da unção, ele estava chapadão. Estava chapadaço. Porque o poder, a unção do Espírito sobre nós, da glória, na nossa carne, a tua carne eu quero ver, pega no fio 220 e fica assim, ó, ligado, né? Quero ver se você consegue ficar assim. Se o fiozinho de 220 você pega aqui, você vai se estribuchar todo, imagina a unção do Espírito pegando você. Por isso que falavam de Jesus, parece que estava bêbado, parece que estava endemoniado. Por quê? Por causa da ação. A gente não deve correr atrás das manifestações, mas era uma reação. A gente tem uma ideia, uma concepção muito religiosa. E é isso que nos afasta tanto disso. Por que as pessoas não gostam de orar? Porque as pessoas, é porque orar é cansativo. Você gosta de intex? Você gosta de orar? Não. Chapar. Por quê? Porque a oração, pela oração, Deus precisa de mim? Não precisa. Deus não precisa de mim para nada. Deus não me chamou para fazer nada. Deus não me chamou para trabalhar. Deus não me chamou para um serviço. Deus me chamou para trabalhar com Ele. Para andar com Ele. Olha a diferença do serviço no trabalho. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu vi, eu achei muito interessante. Se eu quero que o meu carro fique lavado, eu vou lavar rápido, pago a faixa lá e o cara tem que lavar. E se não ficar legal, eu vou fazer de novo. Tá? Agora, se eu chamasse o meu filho, Fãozinho, me ajuda a lavar o carro, ele pequeno,
eu podia esperar tudo dele, menos que ele encostava no meu carro. Né? Então, entendeu? Ele vai passar a bucha do carro, cai no chão, mistura com areia, ele quer passar no carro também. Ele não tem noção. Ele mais atrapalha do que ajuda. Mas quando eu chamei ele para lavar o carro comigo, o que eu queria dele? Que ele lavasse o carro para mim? Não. O que eu queria? Companhia. Deus está te chamando não para fazer algo, mas para andar com ele. Glória a Deus. Se ele quisesse perfeição, chamava um anjo. Como é que é companhia? Ele te chama. Nosso Pai, não Deus. Pai, ele anseia por uma companhia, não por um trabalho. Por isso muitas vezes as pessoas. Ok. Muitas vezes as pessoas se perdem um pouco, né? Assim, usa a expressão servo de Deus, servo de Deus. E sempre na palavra de Deus, eu já não chamo mais servo, mas chamo amigos. Né? Muita gente começa com a mentalidade de servo. Agora, servo trabalha por um salário. O filho trabalha por uma herança. Né? Então, a nossa mentalidade ele é diferenciada. Ok? Próximo versículo. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso. Tem outra versão aí? Fala. Isso. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Ok. Outra versão? Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Está usando muito a versão humilde. Né?